Eu queria falar sobre outra coisa, sobre a ressurreição dos corpos. No livro de 1 Coríntios, capítulo 15, o apóstolo Paulo dá uma aula. Como é que vai ser então, pastor, a ressurreição? Como será a ressurreição? Olha, a Bíblia tem um capítulo inteiro aqui, falando sobre como vai ser o nosso corpo. Um capítulo inteiro aqui de 58 versículos, para todo mundo se deleitar. Mas eu vou falar só em alguns pequenos pontos, então. Eu vou falar sobre a ressurreição. O apóstolo ensinou, ok? Pequenos pontos. Capítulo 15, versículo 35 diz assim: mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? É uma pergunta, né? Como vão ressuscitar os mortos? Se todos vão ressuscitar, com que corpo? Com que corpo nós vamos ter? Bom, a Bíblia diz, e o apóstolo, que assim como nós tínhamos o corpo de Adão, nós também vamos ter o corpo celestial. Como nós tínhamos um corpo material, que é o de Adão, também teremos um corpo celestial. E aí no versículo ele diz assim, insensato, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. 37. E quando semeia, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Você só vai saber depois que morrer, ok? Então, por isso que é usado o argumento da semente. Jesus falou, a semente tem que morrer para você nascer de novo. Aí ele usa esse argumento, figura de linguagem, né? A ressurreição é usada em figura de linguagem. Senta aqui, Não tem ninguém, não é muito delicado aí. Senta ali, senta. Tá, senta aí então, senta. Senta aí que eu tô dando aula aqui. A minha sogra tá aqui com a gente aqui. Vamos lá. Ele faz uma analogia, 3 analogias que eu quero deixar para você. Primeiro é sobre a semente, do versículo 36 até o versículo 38. Aí ele diz assim, 37, quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo, ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e cada semente o seu próprio corpo. Amém? Então olha aqui uma notícia para você. Uma semente de abacate é diferente da semente da manga, que é diferente da semente da uva, que é diferente da semente da amêndoa. Cada tipo de fruta, de semente, tem um tipo de corpo. É isso que Paulo está dizendo. E ele diz, versículo 38, mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e cada semente o seu próprio corpo. Amém? Então a primeira analogia que ele diz, de figura de linguagem, é a semente, para você entender. O corpo que Deus vai nos dar é celestial. A gente só vai saber depois que morrer ou se a gente ressuscitar. Quando chegar lá a gente vê. Segunda figura de linguagem é sobre a carne. Então ele diz assim, versículo 39, nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra é a carne dos animais, e outra a dos peixes, e outra a das aves. Então ele está mostrando aí, no nível material, carnal agora, que a nossa carne é carne humana, o ser humano, mamíferos, né? Nós somos mamíferos. Mas a nossa carne é diferente da carne do peixe.
que é diferente da carne das aves. Pronto, está explicado. Nem toda carne é a mesma carne, mas uma carne é a dos homens, outra carne dos animais, outra dos peixes e outra a das aves. A gente não vai comparar nossa carne com a carne do boi, ou com a carne de um búfalo, ou com a carne de um jacaré, ou com a carne de um peixe, ou com a carne de uma ave. A terceira figura de linguagem, ele usa agora os astros. Olha que o apóstolo Paulo era bem assim, pessoa bem entendida de tudo. Então ele usa essa terceira figura de linguagem, a figura dos astros, versículo 40 ao versículo 41. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e a outra é dos terrestres. Uma é a glória do sol e outra é a glória da lua e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Aí chega um negócio assim melhor para a gente entender. Caramba, o apóstolo Paulo é muito inteligente. Ele diz que o sol é diferente da lua, a lua é diferente das estrelas, e as estrelas são diferentes uma das outras. Cada um tem o seu tipo de brilho, cada uma tem o seu tipo de aparência. Então, ele quer dizer que a nossa aparência há corpos celestes e corpos terrestres. Enquanto nós somos terráqueos, moradores no planeta Terra, nós temos corpos terráqueos. Mas quando a gente morrer, nós teremos corpos celestiais. Nós teremos corpos espirituais. Entendeu aí? Então, essas três figuras de linguagem, a semente, a carne e os astros, pronto, já dá assim para entender muito bem. Mas ainda assim ele vai determinar a partir do versículo 42 como será diferente esse novo corpo. Essa ressurreição vai nos fazer, vai nos transformar não em deuses, tá? Nós não seremos transformados em deuses ou em Deus, pequenos deuses, não. Nós seremos filho de Deus. Filho de Deus não é deusinho, mas seremos semelhante, semelhante em algumas coisas, tá? Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra é a glória das estrelas. Então, se Deus se representa, auto-representa como o sol, que é o dono do nosso sistema solar, então nós seremos semelhante à lua, semelhante a um planeta desse aí, Plutão, Marte, por aí. Pensa, coloca aí a sua memória agora para funcionar. Mas ele diz que esse corpo ressuscitado, transformado, vai ser assim. Versículo 42. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção e ressuscitará em incorrupção. Então olha aí, vai ser diferente? Vai. Porque ele plantou esse corpo que nós temos, que está corrompido. Corrompido com o quê? Corrompido com o pecado, corrompido com a mentira, corrompido com a vergonha, corrompido com a desonra, corrompido com a fraqueza, corrompido com a corrupção. Está tudo corrompido, esse corpo terrestre. E ele fala assim, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Nós seremos incorruptível. Semeia-se, planta, foi plantado em ignomínia, ressuscitará em glória. Ou seja, foi plantado
virou uma desonra, né? Porque não tem honra nenhuma ser humano, que o pior animal do planeta é o ser humano, que o ser humano é o único ser vivo que se autodestrói e destrói o seu lugar de viver e destrói as pessoas que estão ao lado dela. O ser humano prestou para nada, por isso tem que ser refeito, tá? Então semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. Amém? Semeou em desonra, ressuscita em glória. Aí ele diz assim: semeia-se em fraqueza, porque o corpo é fraco, ressuscitará em vigor. Amém? Olha que coisa, semeia fraqueza e ressuscita em poder, em vigor, poder. Aí no versículo 44, semeia-se corpo natural, é o nosso. Corpo natural é esse aqui. Sente dor, sente frio, sente fome. Tá gostando, Lourdes? É. Esse corpo aí natural faz a gente pecar, faz a gente sentir desejos, faz a gente sentir vontade. Esse corpo natural tem que ser destruído. Então ele diz assim, versículo 44: semeia-se corpo natural e ressuscitará corpo espiritual. Aleluia! Oh, glória! Dá um glória aí, gente. Amém? Dá um glória. Dá um glória. Em nome de Jesus. Dá um glória. Vou escrever aqui, ó. Dá um glória. Dá um glória. Dá um glória. Oh, glória. Mais uma vez. Esse editor de texto aqui é uma piada. Dá um glória, pronto. Dá um glória, assim. A gente escreve uma coisa e ele bota outra. Esse editor de texto não é de Deus, não. Esse editor de texto do WhatsApp, do computador, do Google, não é de Deus, não. Esse editor de texto aí não é de Deus. Tu digita uma coisa e ele bota outra. Ele bota outra palavra e aí pronto. Se tu mandar, já era. Então semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Poxa, que coisa mais explicada do que essa sobre a ressurreição? Eu nunca vi uma coisa tão bem explicada nesse capítulo 15. Eu poderia usar outros textos de Tessalonicenses, de Pedro e do Evangelho, da própria ressurreição de Lázaro, mas eu só quero ficar só nesse capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15. Meu Deus! Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Aí ele explica, 45, assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, que é Jesus, em espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. Olha o que ele quis dizer. Não é o primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. Que Deus fez Adão para ser um ser carnal, natural, mas espiritual, ia viver para sempre. Aí ele se corrompeu, pecou, o ser natural morre, passa a morrer, para depois agora com Jesus se tornar espiritual de novo. Aí ele, 47, o primeiro homem da terra é terreno. Adão, primeiro homem da terra, é terreno. O segundo homem, Jesus Cristo, o Senhor, é do céu, é celestial. Aí ele explica como é que vai ser o teu corpo então na ressurreição.
qual o terreno, tais são também os terrestres. Pronto, explicou. Se você é um ser humano terrestre, tem um corpo terreno. E qual os celestiais, tais também os celestiais. Se nós deixarmos de ser terreno, passarmos a ser celestial, pronto, vamos ter um corpo celestial. E assim como trouxemos a imagem do terreno de Adão, assim traremos também a imagem do celestial. Teremos a mesma composição celestial, como anjo, como os anjos, sei lá, não sei como é que vai ser isso aí. Esse tipo de corpo aí, meu filho, eu só quero curtir, viver para sempre. Eu quero viver para sempre com esse corpo celestial, vida eterna, trabalhando para Jesus ali, reconstruindo a terra, ajudando, colaborando. Não quero mordomia, não, quero continuar servindo ao meu Senhor. A fé sem obras é morta aqui na terra. Imagina lá no céu, hein? Se ela é morta aqui na terra, lá no céu, então, a tua obra tem que ser manifesta. Aí ele no 50 diz assim: agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Ok? E aí ele vai explicar sobre o final do Apocalipse, mais uma vez, do arrebatamento. Ele fecha dizendo: eis aqui vos digo um grande mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados. Porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é incorruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. É a palavra, né, Dona Noemi? Não é isso? Dá um assim, ó. Eles estão olhando a senhora lá. Olha lá, ó. Dona Noemi tá mandando um abraço aí, ó. Tá vendo lá, senhora? Então, tá mandando um abraço para todos. Um beijo, um abraço. Porque convém que esse corpo corruptível se transforme num corpo incorruptível. Ok? Tragada foi a morte. E aí ele finaliza o texto no versículo 58, muito conhecido, né? As pessoas conhecem esse texto no versículo 58. Cita ele até de cor, mas não sabe o que esse texto está contido num grande texto. Por isso que a gente fala, ó, meus irmãos, meus amados irmãos, para a gente encerrar: sede firmes, constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Fica aqui para todos saberem, tá? Que vocês têm que estar firmes e constante, ó, firmes e constante, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, deixa de meninice, deixa de blá blá blá, deixa de falar coisas e não cumprir, deixa de ficar falando coisas que você não faz.
pare de falar e passe a fazer, em nome de Jesus, tá? Chega de hipocrisia, porque os hipócritas, os mentirosos, não vão herdar o reino de Deus. Não adianta falar que está fazendo isso ou aquilo. Tem que fazer na igreja. É na igreja que se faz as coisas. A gente reconhece a pessoa e a obra de uma pessoa é quando a gente vê na igreja sendo executado e feito a obra do Senhor. Esse negócio de estou fazendo na minha casa, estou fazendo no meu trabalho, estou fazendo na minha escola, blá, 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 blá. A obra